Fala galera, então trazendo aqui mais um pós-jogo para vocês aqui no YouTube. Já peço que deixe o like, curta, compartilha e já segue o canal. Então galera, vou trazer em imagens porque por conta de direitos autorais, né, o YouTube geralmente ele pode derrubar o vídeo, né, ou até o meu canal, então vou priorizar falar dos jogos do Brasil aqui no YouTube por imagem, né? Sei que não é tão bom, mas eu tentei deixar o mais explicativo possível, né, para quem estiver assistindo entender. O Brasil, como a gente sempre tem visto, ele inicia a sua primeira fase de construção num 4+2, né, com os zagueiros subindo um pouco mais, os laterais e os dois volantes, o Casimiro e o Bruno Guimarães. Até aí o Brasil tem ido muito bem, não tem passado tanto sufoco, controla bem a partida. Então é um ponto que não tem muito o que reclamar da seleção brasileira. Nesta segunda imagem podemos ver já a segunda fase de construção, né? Aqui na segunda fase de construção temos um 3-4-3 com o Gabriel como zagueiro central, Marquinhos abrindo no corredor direito e o Douglas de lateral esquerdo fixando mais para o Ibanez poder aqui. Eu não marquei, não deu para marcar ele, mas ele está aqui na linha do meio de campo fazendo amplitude pelo lado direito, né? E o Vinícius Júnior fazendo amplitude do lado esquerdo e o Igor Thiago mais à frente, sendo o homem de referência. Aqui é o que vai a minha maior crítica, né, para essa seleção de hoje, né? Porque aqui, como podemos ver na imagem, fica um quadrado com Casimiro e Bruno Guimarães, Paquetá por dentro e o Rafinha também vindo, né, baixando para poder receber essa bola aqui no entre linhas. Só que a questão dessa estrutura é que o Ibanez ele não é lateral direito de ofício, né? Ele é um zagueiro que está quebrando o galho na lateral direita. Então o Brasil acaba ficando sem opção ofensiva, né? Aqui desse lado. Aqui eu mudaria por um com 4-3-3, porque aqui com 4, se caso perder a bola, você tem o dois zagueiros e o lateral esquerdo, e o nosso lateral direito, ele não será um lateral direito de ofício, ele sempre será um zagueiro, ou o Ibanez ou o Danilo. O Danilo eu notei que entrou melhor, o Ibanez entrou um pouco assustado, fez muita falta, todos os botes que ele dava eram ruins, e tanto que foi trocado no intervalo. O Casimiro achei que também fez uma partida abaixo, o Fabinho entrou muito bem no lugar dele, e o Rafinha é aquele jogador que infelizmente vai muda de posições ao longo do jogo, né? Após o gol, ele troca com o Paquetá, ele fica mais como ponta. E o Ibanez segura mais. Aí ele faz um tripé com Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá. É o time que tem uma pequena melhora, mas eu já vou trazer isso na próxima imagem. Se defendendo, o Brasil se defende num 4-4-2, mas aqui nesse 4-4-2 eu também tenho uma leve crítica. Por quê? Porque sempre o Rafinha ou outra pessoa que esteja jogando desse lado sempre tem que baixar, porque o Vini Júnior ele fica no corredor central, né? Para se caso tiver a bola rápida, né, em transição, ele é esse homem de velocidade. Porém, a gente acaba perdendo o Rafinha, que também é esse homem de velocidade. E do outro lado, o Paquetá, ele não tem a mesma força que muitas das vezes um ponta tem, né? A velocidade, como o Ryan tem, como o Luiz Henrique tem. Então acaba ficando uma marcação muito frouxa. Foi o que aconteceu muito durante o primeiro tempo no meio de campo, uma marcação muito frouxa, onde o Marrocos conseguia usufruir muito bem desses espaços, né? Aqui nessa imagem eu já mostro como a seleção já estava começando a se complicar, né? Aqui aos 8 minutos do primeiro tempo ainda, o Marrocos já mostrando que estava melhor do que a seleção brasileira. Até os 20 minutos o Brasil não conseguiu se achar em campo e acaba até tomando gol. Aqui já tem um 2-1,
porque o Ibanez ele vai seguir, né, no ataque, e na hora de voltar, ele tá aqui, ó, bem pelo meio, atrasado da jogada e deixando o Marquinhos 2-1. Aqui, né, nessa imagem que eu trouxe, o Brasil já estava começando a se complicar e o Marrocos estava próximo de fazer o gol. Como falei aqui no início, né, aqui os 4 no meio de campo e o Brahim sozinho, né, com a bola. E o meio-campo não conseguiu abafar, né, o jogador e recuperar essa bola. Nesse lance, eu achei que o Marquinhos poderia estar mais próximo do atacante, que ele está na frente do lance, já podendo prever um pouco a jogada, já podendo encostar mais no Gabriel, podendo fechar essa janela. E o Ibrahim, como um jogador inteligente, acha esse passe, né, aqui, e o Marquinhos acaba ficando para trás, né, da jogada, né. Na minha opinião, foi um jogo do Brasil bem abaixo, o desempenho do Brasil foi bem abaixo. Teve um pouco de melhora logo depois que sofre o gol, que ele desmancha esse sistema de 4 homens no meio campo e põe um tripé no meio de campo, com o Ibanez segurando mais, abre o Rafinha pelo lado direito, o Vini pelo lado esquerdo, o Igor Thiago como referência, e assim o Brasil consegue chegar ao empate, começa o segundo tempo melhor e ele acaba mudando, voltando para o 4-2-4, né? Veremos o que ele vai fazer nas próximas partidas, que também não serão partidas fáceis, e vamos ver até onde o Brasil vai nessa Copa. Se gostou, deixa o like, curta, compartilha e já segue o canal para me ajudar.